10h09. Ao som de novo amor. Bom dia, consciência. Mais um dia se inicia. Estamos aqui na Rádio Tasa, na stream da Ustream, cantando as alegrias e tristezas que muitas vezes avassalam o nosso peito e o nosso coração, mas em geral todo o motivo e interesse da nossa programação é cantar o amor. A luz iluminar o chão. Esse programa foi gravado, então eu coloquei ali a hora era 10 horas, porque agora não é, claro. O tempo se aventura, nasce o raiar do dia, deu-se a paz. Essa canção foi gravada pelo Tasa aqui em Barra Bonita. Barra Bonita é uma cidade que fica a 300 quilômetros acima do rio Tietê. Você saindo daquele inferno, aquela cidade, aquela metrópole chamada São Paulo. Quando você chega aqui, você encontra Barra Bonita, que é quase que um paradise, um paraíso na terra, junto com Igaraçu do Tietê, que fica simplesmente ali, do outro lado de uma ponte. É uma ponte alemã, que realmente remonta direitinho. Ela é muito parecida com a ponte sobre o rio Reno, lá na Alemanha, em Colônia. Os trens passam por cima de uma estrutura de metal e concreto fortíssima, fabricada há muitos anos atrás lá em Colônia. E essa aqui é um negócio incrível. Então, eu gosto de me imaginar fazendo essa estação de rádio, se posso chamar, né? Claro que eu posso chamar, né? E posso chamar isso de rádio. Eu acho que sim. Então, é uma stream, quer dizer, aqui na Ustream, quando eu faço programas, por exemplo, na Rádio Eclusa, não é Escusa, é Eclusa. Eclusa, porque aqui no Rio Tietê, aqui em Barra Bonita e Igaraçu, aqui do ladinho, tem os navios que sobem uma eclusa. É um pajé, um verdadeiro pajé que leva aquele negócio. São duas companhias de navio, uma delas eu conheço, é o Hélio Palmesan, capitão Hélio Palmesan, que há 44 anos, acho que é 44, posso estar errado nos números, mas é por aí, e ele adiciona humor, às vezes humor negro, porque ele deve ter um problema familiar terrível, adora meter o pau em sogra e contar piadas assim escabrosas a respeito de matar sogras. Não é assim também, né? Não precisa exagerar, cara, mas ele é realmente um barato e é muito bonito. Todo o trajeto acaba tocando ou música pop, tal, disco, ou carnaval, né? Você pode até comprar o disco de carnaval lá no navio. E são 3 navios, o principal chama-se San Marino, e tem outros Santos ali. E tem uma outra companhia também, essa eu não andei, acho que é um navio só, não sei, é um trajeto muito bonito, e você entra por uma grande comporta, um buraquinho lá, e o navio leva 20 minutos para subir 20 metros, 1 metro por minuto, quer dizer, anda bem devagar, porque aquilo vai enchendo d'água, é como o canal de Panamá. Vasos comunicantes fazem isso, que são trilhões de litros d'água. Realmente aquilo tem uma força, a água tem uma força descomunal. Por isso os tsunamis, quando acontecem, varrem tudo. Por falar em tsunami, existem coisas que não são tsunamis, porque o tsunami é consequência, dentre outras coisas, de aquecimento global e bombas atômicas, que realmente mudam o eixo terrestre e criam elevação de temperatura na Terra. E lá o Polo Norte já está melting,
derretendo, e as neves eternas do Himalaia já não são mais eternas, estão derretendo, e isso sobe os mares o suficiente. E esse negócio de ficar abrindo gananciosamente nas placas tectônicas, você ficar abrindo buraco para tirar petróleo, sugar da terra, a terra está se vingando, entre aspas. Existe, não é nem vingança, é simplesmente um equilíbrio muito grande. Não é vingança. Você tem uma flor que não é uma flor, são só folhas, chama-se Comigo Ninguém Pode. Eu já assisti outro dia na YouTube uma descrição de o que acontece com o ser humano se você pegar uma folha sequer de Comigo Ninguém Pode, comer aquele negócio ou fizer um chá. Você morre mesmo, você fica asfixiado, verde azulado, intoxica tremendamente e você morre. Basta você fazer uma besteira dessa, entende? Que o seu corpo morre mesmo. Se a alma é imortal, isso pode ser, pode não ser, claro que é. Para mim é, né? Mas para muita gente não é, então é mais desesperador ainda você imaginar, entende, que mortes como aconteceram, por exemplo, que eu li agora há pouco, de um cinegrafista da TV Record, num acidente, Deus o leve, Deus o ajude, meu irmão, e tanta gente sofrida pelo mundo afora, que a gente, quando assiste redes de televisão anunciando tragédias, a gente em primeiro lugar, a gente se esquece que todas essas tragédias têm um ponto de vista ecológico ligado a pessoas, entende, que tem uma distorção, como a maioria de nós tem uma grande distorção por educação, de se desvencilhar, de ser educado e, portanto, ser posto para fora da ordem do universo. Por isso, fala-se tanto hoje em dia de um processo chamado Reiki. Se você precisar de mais informações a respeito de Reiki, você pode ligar para 3641, é 014, né? No Brasil 55 014, que é o interior do estado, e 3641 3914, 3641 3914. Eu sei que 99% de chance de você não me ligar, porque é o que está acontecendo. As pessoas não ligam por algum motivo. Talvez eu não seja uma pessoa de confiança, mas talvez não seja por esse motivo. Entende? Porque a Celina Cazuê é uma massagista de confiança, muita gente telefona para ela. Agora, muita gente que trabalha com meditação, as pessoas, quando ouvem falar na palavra meditação, tem um calafrio e parece que entende que o demônio contra Jesus Cristo. Não, meditação é simplesmente você parar. Tem uma amiga minha lá de São Paulo, que é professora da USP, entende, que nós paramos de teclar, ela parou de teclar comigo quando eu disse, não, eu não estou me interessando, eu estou me interessando bastante na meditação, porque meditação é absolutamente necessário. Ela ficou irritadíssima e disse, nós precisamos de ação, não de meditação. Tá, eu concordo, senhora, só que eu tive tanto prazer de conhecê-la, e depois disso não tenho tanta certeza, mas quando você medita, você se dá tempo de ficar um pouquinho em silêncio para ouvir aquilo que chamam de anjo guardião, que é uma realidade que eu tenho e que eu conheço quem tem. Por exemplo, a Alexandra Savita, massagista, eu não sei o quanto ela é grande ainda em massagem, mas é um grande ser humano e está interessadíssima em meditação ativa, porque senão ela enlouquece. E eu sei que é assim, ela não precisa dizer, a gente sente. E eu também, se não fizer meditação qualquer que seja, de preferência uma ativa de manhã e uma passiva de noite, a gente tende a enlouquecer porque a vida é muito complicada por causa de coisas que vêm do além. Existem pedidos que vêm do além que fazem com que Buda levante as mãos ao céu e diga, olha, eu não vou entrar no reino dos céus agora, porque eu quero ajudar todo mundo aí. Você vê, Jesus Cristo, por exemplo, no meu entender, poderia ter ido embora e não ido lá para aquela festividade onde ele foi pego. Vai ver, acho eu, que ele achava que ia sobreviver à experiência. Há quem diga hoje em dia que ele não morreu na cruz, que ele ficou só 3 horas, que Pilatos fez o possível, que ele não tinha, na realidade Pilatos não tinha nada contra Jesus. Então ele deixou ao máximo, ele foi crucificado às 3 horas da tarde,
E eu ouvi dizer que por mais que seja escabroso e horroroso, 3 horas pendurado e pregado numa cruz não mata uma pessoa. Então ele foi tirado de lá, olha a crueldade, para ser colocado de novo, depois que passasse o sábado, porque às 6 horas da tarde de sexta-feira, pimba, ninguém pode fazer nada, nem ser morto, nem ser crucificado. Então tiravam o cara, olha o suplício, tiravam o cara de lá, infeccione ou não infeccione, o prego se estivesse sujo, enferrujado ou não, tanto se faz, porque se ele morrer de qualquer jeito, vai morrer de qualquer jeito. Então tiraram ele fora. Só que consta que simpatizantes de Jesus, que eram muito ricos, tinham bastante influência e subornaram os guardas e tiraram Jesus lá de dentro. Inclusive a ascensão pode ser também interpretada como ele ter sido visto, e como foi visto sendo levado, entende? Disseram que ele ascendeu, ou talvez os discípulos, entende? Para disfarçar, porque os romanos iam fazer o maior fuá ao descobrirem que ele tinha sido, tinha desaparecido daquele buraco com a pedra na frente. Então pode ser que tenham dito que, bom, houve uma ascensão, ele foi finalmente para o reino do céu, sim. Mas o que historiadores estão dizendo, inclusive, eu não sei a Santa Amada Igreja, porque eu acho que essa está cansada de saber, mas eu já ouvi dizer que, por exemplo, de acordo com... Eu não sou assinante, devia ser, eu não sou assinante da Folha Universal do Reino de Deus, mas eu tenho lá em casa, porque eu peguei 2 jornais, 2 diferentes, mostrando fotografias do sarcófago não, de uma caixa de pedra onde os ossos de Jesus estariam lá. Eu não estou afirmando nada inventado por mim mesmo, entende? Tá? O jornal eu devo ter em casa ainda, na minha casa lá em São Paulo, e eu teria o maior prazer, entende, em pegar aquilo e escanear, mas deve estar na internet. Deve estar na internet. Hoje em dia tudo está na internet. Então existem pedidos que vêm de fora. Jesus vociferou, não sei como, mas talvez ele tenha berrado tanto, e dessa vez eu até assisti um filme sobre a crucificação, e que alguns discípulos homens estavam lá, porque o que eu andei ouvindo dizer até hoje é que nenhum discípulo, todos os discípulos homens se picaram dali. Eu estava conversando com o Vanberto Savito, lá da Eclusa outro dia, é que... O que eu ia dizer, meu Deus? Está até me fugindo. Bom, esqueci, vai. O passado não interessa. O que interessa é o aqui e agora. E aqui e agora existem pedidos que vêm de fora. Jesus gritou: Pai, só faltava ele gritar, pelo amor de Deus, Pai, por que me abandonaste? E afirma o mestre Osho, que eu curto muito a visão desse homem, editor de 650 livros, uma enormidade de cabeça esse homem, uma visão incrível de mundo. Ele de repente teve uma hora que ele relaxou, pegou o ego dele, porque o ego dele gritou: como é que é possível, entende, que eu vim parar aqui em cima? E daí de repente ele relaxa e diz: seja feita a sua vontade. Olha as lágrimas nos meus olhos falando isso, seja feita a sua vontade. Vai ver que isso é Deus também, porque tudo é Deus. Se tudo é Deus, alguém que enlouquece e come comigo ninguém pode? Eu acho que não devia mesmo. Por exemplo, no nosso mundo Osho, quer dizer, que eu tenho a ver, eu gosto da ideia, nós não somos absolutamente a favor do suicídio. Por isso, um CD que você tem que comprar, que chama-se, vou vender baratinho para você me ligar, ou escrever para Taza Music, dá um seu endereço, você vai ter que pagar uma taxinha, acho que R$11, mais a postagem. Chama-se Reverência pela Vida. Nós não cultuamos a morte em absoluto, nós celebramos a morte de alguém que em plenitude, entende? Por mais que tenha sido terrivelmente chocante a morte do meu próprio pai, mas ele tinha vivido muito. Ele foi um grande músico, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas dançaram com a música que a gente fazia. Eu só trabalhei com ele na orquestra 1 ano e meio mais ou menos, né? Mas foi o suficiente para ver como era, sentir como era o negócio. E por muitos anos ele sustentou habilmente a família, nos deixou bem, entende? Aquele homem, Valdemiro Lenk é o nome dele.
Então, muitas pessoas, entende, de mais idade, entende, lembram de Valdemiro Lenk, Coral e Cordas, uma orquestra de 41 figuras que acalentou os bailes de formatura de milhares e milhares de pessoas que dançavam, sabe aquele negócio de tomar uma Cuba Libre, tentar paquerar com alguém, tira-la para dançar, ou então, como aconteceu na Caetano de Campos, entendeu? Eu era apaixonado pela moça que foi minha madrinha, no fim não rolou nada, porque era muito garoto e tal, mas aqueles trâmites todos, não é verdade? Então, já, por exemplo, eu já tinha me apaixonado aos 7 anos de idade, isso é absolutamente possível, né? Fiquei morto de vergonha quando um amigo meu, sem vergonha, patife, ordinário, me dedou para a menina na frente de todo mundo, né? E tal. Mas diz que o Wilhelm Reich, que é aquele discípulo de Freud que redescobriu a bioenergética, entende? Ele se apaixonou por alguém aos 4 anos de idade. Então tudo isso é todo um melê. Mas existem outras formas de paixão. Existe a paixão de Jesus por Madalena, que esse filme que eu assisti chama-se O Discípulo. Pode procurar, é altamente recomendável. Entende? Mostra um Jesus também muito humano, porque não adianta só dizer, ele mesmo dizia, eu sou filho de Deus e sou filho do homem. São os dois lados. Entende? Por exemplo, eu sou materialista espiritualista, ou seja, espiritualista materialista. Tem que haver uma possibilidade de unir. É o trabalho de Osho no mundo, essa união dos opostos. União dos opostos significa que todo homem, tá certo que é difícil, ainda mais no Brasil, falar um negócio desse é quase que é uma aventura, mas todo homem tem uma mulher dentro dele, e toda mulher tem um homem dentro de si. Eu estava ouvindo o Osho hoje mesmo dizer que quando o seu homem interior, se você for mulher, o seu homem interior, se vocês dois se unem, é a sua iluminação. Eu não sei. Isso na realidade eu não sei. Falar de iluminação, eu prefiro falar de esclarecimento. Um grande esclarecimento acontece. Põe a mão na consciência. Se você se apaixona por alguém, qualquer que seja a sua idade, não vem um quantum imenso de energia, porque o homem motiva a mulher motiva o homem, servem de trampolim, é um pool de energia, né? Se você precisa pular numa piscina, você precisa de uma tábua também, funciona muito melhor se você tem uma tábua que vai te ajudar a pular, é um transmissor de energia, é um pool. Você dá um pulo naquilo, ele ainda te empurra para cima, te ajuda e você catapum. Tenha absoluta certeza de que tenha água, claro, senão é morte certa ou você se quebra todo. Então, nós temos que ser responsáveis quando livres. Esse é que é o problema da licenciosidade brasileira do mundo atual. E não é só brasileira, eu acho que é no mundo inteiro. Aos poucos, entende? As pessoas de menor qualidade ou calibre estão progressivamente ou estiveram tomando o poder. E elas vão dando cancha e poder para as outras pessoas, entende? Você não vai ver tão facilmente, hoje em dia, um Paulo Coelho, um Luiz de Camões, um Machado de Assis, um Roberto Schwartz, entende? Todos esses escritores maravilhosos, entende? E um John Lennon, por que não? Ele é completamente maluco, né? Ele deve ter estado muitas vezes drogado para escrever. O pouco que escreveu, os 2 livros dele, são uma enormidade de loucura. Mas é como Pablo Picasso, uma pintura de Pablo Picasso, ele vende por $1 milhão, assim, brincando. A mulher outro dia virou para ele e falou, o que eu quero é que o senhor me pinte, não interessa se é 1 milhão ou 2 milhões, meu marido é podre de rico, podre e podre de rico, entende? Então pode pedir, se quiser 2 milhões também posso dar, mas o que eu quero é que o senhor faça o quadro. Olha, tem certeza, minha senhora? Não, eu quero, está acabado. Então tá legal, fica aí. Começou a pintar, deve ter levado uns 4 dias, falou, tá aqui, tá pronto. Ela falou, se o senhor não vai se importar não, quer me explicar onde é que está o meu nariz, que eu não estou entendendo? Porque é um olho aqui, um nariz, ele é louco. Ele reflete a doença mundial. Sabe qual é a doença mundial? Não é aquele meu amigo que foi internado, não, ou aquele outro que gosta de mim que foi internado, não. Não, a doença mundial é nossa coletiva, é uma grande esquizofrenia.
Entende? De manhã você é um, de tarde você é mais outro, e de noite um terceiro, de madrugada dormindo um quarto, e esse quarto ainda se desmembra, sai por aí passeando, como Jesus passeava também. Existem campos astrais, a gente sai do corpo e volta. Tem gente que sabe que sai do corpo. Eu nunca, se saio, não me lembro se vou passear por aí em cima do telhado ou tal, né? Mas dizem que enxergaram Jesus andando sobre o lago da Galileia por causa disso. Não é que ele andava em cima do lago da Galileia. O pessoal do Espiritismo, o Galisteu não, Galisteu é essa senhora. Como é que é? Allan Kardec, ele diz, entende, que Jesus andava em cima d'água porque ele saía do corpo em perispírito. Então pessoas, e assim na penumbra, e ele tinha uma aura tão tremendamente forte, e Gautama Buda também, não é só um, Sócrates também, os iluminados têm uma aura. Eu vi o Amrito, médico do Osho, eu vi na minha frente, e uma certa Avirbhava, que depois foi embora do ashram, mas principalmente o Amrito, vestido de branco, é o médico que era o médico do Osho, né? O Osho já estava falecido, o corpo dele já tinha ido quando eu estive lá, né? Como diz o Gatil, cinza, ele tem até um montinho da cinza, ele viu as cinzas, então acabou, aquele corpo acabou, não foi enterrado, não foi, não volta, está ali, cremado, né? E como iluminado diz que não volta, não sei, mas um iluminado, o próprio Osho diz que pode voltar mais uma vez. Mas bom, como eu estou sendo meio caótico, uma pessoa que tenha clarividência, sabe, é capaz de enxergar o perispírito de Jesus andando sobre o lago da Galileia. Entende? Então não é que ele tinha assim poderes mágicos tão altos, até tinha, mas tão altos que ele andava em cima. Mas esse filme O Discípulo também mostra um Jesus humano que não consegue tirar Maria Madalena da cabeça. Inclusive, atravessando de barco um local para escapar dos romanos, ele olhando em cima da água, fica tendo visões dela andando sobre as águas. Quer dizer, e ele pedindo pelo amor de Deus, entende, para isso não acontecer, pedindo a Deus que tirasse, entende? Mas acontece o seguinte, Deus inventou o homem, Deus inventou a mulher, Deus inventou Jesus, Deus botou Madalena ali. Tinha João Batista, foi decapitado, foi pego pelo Herodes, por aquele rei. Eles não queriam, inclusive o Herodes não queria prender, Pilatos é que mandou, entende? Ele falou, vai começar a criar muita inimizade, você pegar heróis, porque eles são considerados como heróis. João Batista era considerado como um herói. E toda uma visão política. Se você for ver, você pode criar uma religião em cima disso. Sim, claro que pode, porque existem, diversas inclusive. Mas é uma circunstância política. Jesus estava ali querendo libertar o povo judeu de um jugo terrível, entende? E o tempo todo anunciando, entende, que o fim está próximo. Qual fim? O fim do jugo romano. Esse que era o fim que estava próximo. Então, de repente, o pessoal começou a ficar meio preocupado. E ninguém estava muito afim, entende, de um monte de judeu na Judéia insatisfeito com as circunstâncias, não é verdade? E toda uma série de implicações políticas que a gente vê nesse filme e naquele filme, que é realmente duro de engolir, porque outros são muito suaves, entende? Mesmo esse, O Discípulo, ele é bastante suave, entende? Jesus vai sozinho, não tinha ninguém, tinha um ou outro ali que quando ele tropeçou e caiu, alguém tentou ajudar, levou chicotada, os guardas não deixaram, ele tinha que carregar a cruz ele sozinho, mas não tinha uma pá de gente cuspindo nele, dizendo palavrões para ele. Não, nesse filme O Discípulo ele mostra até um Jesus assim meio sossegado, carregando essa cruz, quase capengando e caindo de tão pesado, mas ainda com força, porque ele era um yogi, tinha sido treinado na Índia, entre 13 e 30 anos de idade. Ele passeou muito, peregrinou muito por aí para aprender técnicas disso, técnicas de terapia, milhares de coisas que atualmente a ciência já está descobrindo que são fato. E as medicinas, né,
alternativas estão apresentando a cada dia, as homeopatias e isso, e empatia disso e empatia daquilo. Né? Antipatia, homeopatia, alopatia, e quando necessário vai pela alopatia também, não adianta só ser naturalista. Nós somos pelo todo. Mas você vê, esse filme não mostra, quer dizer, cada um mostra, não mostra o que cruel e sanguinariamente Mel Gibson mostra no filme dele, Paixão, acho que é o nome, né? Acho que é isso? Acho que é. E mostra inclusive ele sendo apresentado para o povo judeu, e fizeram o desfavor, ou aparentemente um favor a ele, de dar tanta surra nele, tanta surra com chicotada. Os chicotes tinham anzóis na ponta para arrancar pedaços de carne. O Jesus estava quase pronto a desfalecer ali de tanta surra que levou. Aí o cara acorda para cuspir, vem e avisa os caras: seus idiotas, não é para matá-lo, é só para causar tanto mal a ele que nós vamos mostrar para o povo: olha como ele está. Vocês ainda querem mais, querem que crucifique. E não é que os caras libertaram Barrabás e botaram o homem na cruz, mas nem todo ensanguentado e arrebentado, entende? Mas nisso eles já tinham sido pagos, inclusive, para condenar Jesus. Pagos, P-A-G-O-S, pagos. Esses novos filmes, eles mostram isso, né? E algumas de uma maneira tão cruel, sanguinária, bárbara. Mas acontece o seguinte: infelizmente eles eram bárbaros. Bertrand Russell, assim como o príncipe Charles na Inglaterra, Bertrand Russell, o filósofo, Jean-Paul Sartre deve ter pensado nisso, mas pelo menos esses dois eu tenho certeza que eles disseram: humanidade, legal, humanidade, uma salva de palmas, legal, humanidade a gente devia botar em prática, porque humanidade, abre um jornal que não seja local, que aqui em Barra Bonita o jornal, um abraço para o Jornal Mais, um abraço para o Jornal ET, um abraço para o Jornal Sábado, um abraço, uma beijoca na Lidiane Mori, um abraço na Amanda Calegari, que é uma exímia. Isso não é porque escreveu bem a meu respeito, não é porque ela escreve bem mesmo. E não é minha amiga não, mas ela veio aqui e fez uma reportagem sobre de tirar o chapéu. O Jornal Mais, de uma maneira mais sucinta, o Jornal Sábado, entende? Fez uma reportagem sobre o Taza. Está faltando aí, no Jornal Mais saiu também. Então, no ET saiu também, de uma maneira contundente. Eu fiquei 4 ou 5 dias quase que temeroso de sair de casa, achando que todo mundo ia ficar me olhando. E quando eu saí era tudo fantasia da minha parte, não estava olhando nada, né? Até hoje tem grandes consequências, eu agradeço a todos eles. Agora, se você abrir jornais esplêndidos lá de São Paulo, por exemplo, do Rio de Janeiro eu não leio, mas deve ser a mesma coisa, são coisas horrendas. Por isso a Rádio Mundial, a quem eu mando lembranças minhas, para o Tomás, aquele que é capaz e que sabe o que faz, e o professor Ademar Ramos e diversos outros comunicadores, meu amigo Otávio Leal, Dianprem é o nome iniciático de Otávio Leal, é a mesma pessoa, né? O Ananto não tem programa lá, tem um outro, Sérgio Savian, é meu amigo meu, meio correligionário, entende? Ele também ama a visão do Osho profundamente, respeita, e também respeita que o Osho diz: você não tem que ficar repetindo catecismo, transformar a minha visão em catecismo, por exemplo. Já tem os catecismos, então, não, é para a pessoa me ler, compreender e tal, como se você lesse Freud, Reich, Jung, Adler, Delgado, cientistas. Vai lendo sobre Arigó, eu fiquei fascinado. Fiquei fascinado. Comprei todos os livros possíveis e imagináveis sobre esse fenômeno chamado Zé Arigó, um cara que curava com faca enferrujada e não infeccionou ninguém. Diz que até o filho de Roberto Carlos ele curou, agora não sei por quanto tempo, que dizem, não sei se as boas ou mais línguas ou tal. Com o maior respeito, tiro o meu chapéu pelo Roberto, aqui publicamente, não é verdade? Não me leve a mal porque eu estou falando disso daí.
Simplesmente parece que talvez depois tenha regredido, mas eu li que no começo pelo menos fez bem. E eu sei que fez bem a uma enormidade de gente, médiums. Eu mesmo já fui consultar diversos médicos mediúnicos, né? A história do Dr. Fritz, mas houveram gafes também. Um médium de Dr. Fritz foi assassinado, o outro cometeu besteiras, sei lá, mas enfim, não estou aqui para julgar, nem para apoiar, nem condenar, mas que a obra é fascinante, é fascinante. Zé Arigó, no caso, morreu e ele já estava pronunciando isso, dizendo que ia acontecer algum negócio esquisito e bateu de frente num caminhão da Dersa, matou quase todo mundo, né, que estava presente na coisa. Acho que ele teve um ataque cardíaco dirigindo, entrou para a pista esquerda e acertou de frente ali, diz a medicina, pelo que eu entendi. Mas então esses filmes são contundentes e cada um mostra de uma maneira. O do Mel Gibson, Deus me livre, e esse, Deus me livre, veja você a expressão, né? Esse daqui é o tema de abertura da segunda parte de um disco que eu fiz, chama-se Meditação para a Criança Interior. Está à disposição de todos. Contém instruções. O disco tem mais ou menos 1 hora gravada, por aí, talvez um pouco menos, ou por aí. Não vai levar mais do que 1 hora, eu acho. E meditação é um negócio totalmente necessário. Só que a meditação passiva, para mim, não dá. Eu quero deixar claro que é para mim. Para mim não dá. Eu não consigo ir para minha casa todo esbaforido e sentar. Agora até consigo, porque isso me vem espontaneamente, mas muitas vezes eu estou tão agitado que eu preciso fazer alguma técnica, e é o problema do mundo moderno. O senhor, a senhora, os jovens, muita gente, todo mundo sofre nesse mundo insano que nós vivemos. Eu estava falando de jornais que só mostram péssimas notícias, e a Rádio Mundial tem a Rádio da Boa Notícia, o horário da boa notícia. E eles até falam, notícia 3.480, desde que começou em setembro de 1900 e não sei o quê. É a Rádio da Boa Notícia. Pelo amor de Deus, será que tem, estamos falando besteira, tem alguma boa notícia, por favor? Alguma boa notícia? Olha, Hélio Palmesan está conduzindo os navios aqui em Barra Bonita, você pode almoçar num navio fazendo uma turnê incrível, deve custar 50 ou 75 reais com almoço e tudo, ou 45, não sei quanto é que custa, porque eu fui convidado, então não paguei, não sei, né? Um abraço, Hélio, muito obrigado. Você pode comprar um disco de carnaval por um preço baratíssimo, deve ser 10 reais, 5 reais, não sei quanto é que é, e é isso, entendeu? É uma boa notícia. Barra Bonita existe, não tem vida cultural, diz o povo. Não tem vida cultural. Tem trabalhar para comprar coisa, trabalhar para vender coisa, entende? Ir na igreja, dormir e talvez casar, fazer filho. E como só ia acontecer, mas como só ia acontecer? Você vai para Bauru, tem o Sesc lá, tem peças de teatro. Em São Paulo não vou nem falar, porque é um abuso, né, me imaginar em São Paulo de novo, por mais entende que eu tenho a mãe lá, eu preciso visitar, gosto de ir de vez em quando, entende? Devia ir mais, né, mas muitas coisas aconteceram aqui em Barra Bonita, estou dando um jeito, mas eu gostaria de estar indo mais, né, e gostaria de estar indo mais, viu, mãe? Mas então é isso. Eu li no Jornal Mais, entende, o depoimento de uma mulher que eu conheço, uma garota, uma moça, e ela diz, nós não temos nenhum cinema. Aí o Ivan também, que é um dos donos de um local super legal, o Ivan e a Sara, um abraço, Ivan e Sara, aqui em Barra Bonita, de frente para a praça do museu, lindíssima praça, merece você vir do Brasil inteiro para visitar essa cidade. Gente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, tira o bumbum da cadeira, mexa-se. Então, um negócio incrível. O Ivan também estava comentando no Jornal Mais. O Jornal Mais é jornal local, então claro que você vai encontrar problemas locais. Você vai encontrar que essa malfadada SP255, mas você vê, eu lá em São Paulo, eu fiz o possível e quase o impossível para tentar que consertassem um farol.
Sabe, fascismo quando não é de direita é de esquerda. Fascismo quando não é, eu estava vendo entrevistas ontem na YouTube e tudo mais e tal, quando não é o caso de cala a boca senão mato você, como acontecia às vezes, no mundo inteiro vive acontecendo isso. Mas vamos nos lembrar, não que eu goste de eleições e não que eu acredite em democracia, mas é claro que as pessoas que votam são responsáveis. Eu não sei, o presidente Lula, eu tiro o meu chapéu com o maior respeito, inclusive pelo fato dele ter passado por esses momentos difíceis pelo qual ele está passando, e houveram outros momentos difíceis nos 8 anos que ele teve por aí. Agora, eu não vou dizer, entende, que eu achei insuportável tudo isso, a gente tem que ficar metendo pau muitas vezes, mas em comparação com o que acontecia nos anos 70, quem nasceu em 1990, por exemplo, ou no ano 2000, é jovenzinho agora, não é nem capaz de imaginar o que é uma Gestapo, por exemplo. A Gestapo era a polícia política do Reich, do Terceiro Reich, lá na Alemanha. Vocês não são capazes de acreditar, entende? Que aquilo quando um insano vira lei. E esse insano, o povo alemão morre de complexo de culpa. Até hoje, 2 ou 3 ou 4 gerações depois da Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler chegou ao poder pela boca de urna do povo. Então tem hora que eu fico me perguntando, será que não está certo o Osho quando ele fala que no mínimo a gente deve instaurar não a democracia ou o fascismo ou a monarquia, nem a anarquia, mas a meritocracia? Eu acho que essa lei da ficha limpa, já que nós estamos conversando aqui entre amigos, essa lei da ficha limpa, para mim já é um negócio moralizante. Eu aplaudo o Brasil, eu quero ter orgulho, como diz o Zé Ramalho. Este não é o meu país, o país sórdido, entende, das jogatas por trás. Então, por exemplo, o Getúlio Vargas pelo menos era um pouquinho mais honesto, não estou defendendo, entendeu? Aquele que deu uma chumbada no peito, deu um tiro e se matou, né? Mas ele pelo menos uma vez, dizem que ele disse o seguinte: a lei, ora, a lei. O que ele quis dizer com isso? A lei sou eu mandei, você faz, está acabado. Esses são os hediondos que muitas vezes a gente põe no poder. Então, por mais que eu não tenha votado, entende, senhora Dilma, senhora presidente, não é do seu feitio uma coisa dessas. Então, eu acho que a gente está no bom caminho. Muita gente, embora eu tenha ficado meio assim, titubeante, mas muita gente do mundo inteiro escreveu cartas para mim, parabenizando o Brasil por ter uma presidente mulher. Pelo menos isso, entende, que a mulher demora para ser belicista. Eu vejo mais uma possibilidade de briga entre duas mulheres como travesseiro, uma cuspindo na cara da outra, arrancando os cabelos, dando soco e batendo o travesseiro uma na cara da outra. Não consigo imaginar uma mulher criando uma bomba atômica. Depois que o Freud, há mais de um século atrás, ou um século atrás, por aí, sei lá quando que foi, por aí, ele deu a entender que o cara que é impotente sexualmente, impotentes sexuais somos quase todos, desculpe o termo, entende? Impotentes, eu não digo nem sexuais, desculpa, eu vou fazer uma abreviação aqui. Impotentes existenciais somos todos praticamente. Sabe por que eu digo isso? Imagina você se apaixonar por alguém. Se você se apaixona por alguém, você não consegue nem abrir a boca para falar, cara, acorda para cuspir. É por isso que eu acredito no amor, porque se você se apaixonar pela sua vizinha, desculpa falar dessa forma assim na cara, entende? Mas se por acaso a sua relação for um desastre, se for, eu vim aqui para Barra Bonita e eu estou vendo muitos que não são. Perguntei para amigas minhas, amigas em termos aqui da Facebook, não é verdade? Eu esqueci de levantar a câmera para ver a minha cara de velhinho. Eu estou com um modelito de chapéu,
um modelito de chapéu que me foi enviado. Espera aí que caiu o fone de ouvido. Esse modelo, porque isso daqui é um programa sui generis, entende? Aqui tá tudo improvisado. Eu agora estou conversando, entende, com o Felipe, do Banco Itaú, que ele trabalha aqui, mas ele tem experiência como radialista. Ele e amigos criaram uma rádio dentro de casa, mas não deu grana o suficiente para transformar numa rádio comunitária efetiva, com antena e tudo, como lá o Vanberto, com todas as dificuldades que ele tem, o Piccoli, né? De nome espiritual Savito, Gyan Savito, que quer dizer sabedoria e luz. Os problemas que ele enfrenta porque lidar com uma rádio, entende, com pouco capital. Por isso que eu adoro fazer o que faço e fiquei realmente imbuído do estado de espírito de fazer alguma coisa para as pessoas que me telefonaram ou entraram pela Facebook dizendo que, pô, Taza, você não fez o programa de ontem e de sexta-feira, o que está acontecendo? Estou sentindo sua falta. Poxa, não consigo. É que na sexta-feira, entende, eu me senti tão conturbado por dentro que eu, numa explosão com sentido, numa explosão interior, eu disse para mim mesmo, eu vou ficar 5 dias sem fazer nada. Ontem eu saí na rua e fui andando devagarzinho, seguindo as instruções de Buda e de Osho. Não olha para os lados. Se você quiser ir daqui até o restaurante, olha para o chão na sua frente. Eu ainda uso boné, então não via ninguém a não ser o chão a 2 metros de mim. Cheguei no restaurante porque eu senti necessidade. Posso cozinhar aqui, claro, mas eu quis ir lá. Falei rapidinho com o Carlos da 2 Leões Informática, falei rapidinho com a Vivo, que é a Adriele, que eu adoro ela, e que houve um problema de telefone para variar, né? Acontecem esses problemas, né? Problemas acontecem, né? O problema é quando você não soluciona o problema. Ter problema, tá tudo bem, né? Finalmente eu estou feliz com o que rolou da Telefônica aqui, com a internet, com isso, com aquilo, entende? Tem madeira para mim bater aí? E não vai ficar me alvoroçando com o negócio de síndrome de toque. Eu acabo de arrumar 80 vídeos, mas eu não coloquei os 80 na Facebook, mas eu coloquei pelo menos 8. Não sei por que o número 8 e o número 80, nem fiz a conta, mas enfim. Onde Thomas Schacht é um psiquiatra europeu, que é muito considerado, ele não é cultuado, não é isso, ele é muito considerado, não chega a ser uma religião como a psicanálise, cujo guru é Freud. É claro, é óbvio, absolutamente óbvio. Eu respeito, tiro meu chapéu, foi a primeira coisa que eu comprei antes de entrar na faculdade. 2 livros de Freud e um sobre psicoses e problemas mentais. Foi o que eu comprei e fui para a faculdade, sentar lá para eu estudar. Aliás, eu podia ter comprado esses livros e ido para casa e estudar. Quer dizer, não sei por que tanta agonia com faculdade, mas enfim, fui lá e fiz. Então é um negócio meio conturbado. E eu me senti tão conturbado na sexta-feira que eu falei, eu vou ficar 5 dias sem fazer nada. A sugestão que eu já tinha dado para outras pessoas. Então até quarta-feira à tarde eu não estou fazendo nada a não ser isso, como eu fui inclusive sair na rua só para ver uma coisinha ou outra e voltar para casa em recolhimento. Em Pune, na Índia, onde tem o ashram, a central de terapia e terapias auxiliares e de meditações do Osho, você tem um botão grande que se você coloca no peito e está escrito silêncio, ninguém fala com você. Deixam você em paz com a sua necessidade interior de silêncio. Hoje eu estou sem restrições de horário, não sei quanto tempo eu estou gravando. – 44 minutos e 40, 444. Agora há pouco era 8 ou 80. Vídeos do Thomas Schacht. Não dele, mas de um monte de gente, inclusive do movimento de antipsiquiatria. Desculpe o termo, hein? Não fui eu que inventei isso, não. A antipsiquiatria foi criada por David Cooper,
um psiquiatra da África do Sul, e por um cara que o Osho acha muito supimpa. Eu amo esse homem, Ronald Lang. Ambos falecidos no corpo, né? Mas estão vivos na minha alma e muita gente curte. Os dois descobriram maneiras de ver o ser humano como até uma encrenca familiar, quer dizer, como diz a Juna Rodrigues, uma amiga minha muito querida aqui de Macatuba, ela diz: uma família desestruturada, eu diria disruptida, entende? Provoca em pelo menos um dos seus membros uma encrenca muito grave. O que se diz muito por aí é que toda pessoa que é emergente, quer dizer, toda pessoa que tem um problema psicótico, por exemplo, é emergente de uma situação familiar ou social da qual ela está sendo bode expiatório. Rola nela o problema que é coletivo. Tem muitos terapeutas, colegas meus, como Ângela de Muno Arruda, Maria Rita Kell, que é também uma renomada artista das palavras e jornalista. Aliás, ela foi convidada a se retirar do Estadão por causa de alguma coisa que escreveu. Então não é sempre que dá para acreditar, entende, que a ditadura acabou, não tem mais censura. Essas pessoas muitas vezes não atendem um cliente, só atendem o cliente na medida que os pais participem. A Adriana, minha amiga aqui de Barra Bonita, ela sabe disso, que ela foi convidada a participar de grupos onde a filha teve participação. Ela precisou, como todo mundo, quase todo mundo que eu conheço precisa de terapia indiscutivelmente e constante, porque o mundo está deixando você em parafuso e maluco. Você pode disfarçar, mas quando você vai para o seu canto, você sabe que você está se sentindo enlouquecendo e que se não tomar uma providência, o medo que você tem de ficar louca ou louco é muito alto. Nós estamos recebendo, de acordo com os autos e estatísticas, mais de 10 mil, acho que mais de 100 mil vezes, às vezes, informação, que imagina um caipira bem lá, entende? Ali ele vai carpir, volta, colhe cana e tal, não tem nem, ou se tiver um radinho, nem radinho tem. Nem radinho tem, esquenta a água para jogar em si mesmo para tomar um banho. Imagina se fosse dessa maneira. Ele não lê Folha de São Paulo, ele não é quase atropelado por uma moto na rua, ninguém xinga a mãe dele porque não sei o quê, ninguém dá uma surra na sua filha, como 4 garotos deram na filha de uma amiga minha outro dia, ou sei lá que esbrega que aconteceu. Ninguém mata os seus gatinhos, mas isso continua acontecendo. A primeira coisa que você vai ver, entende? Na primeira capa de jornal é tragédia. Eu tomo cuidado, eu adoro a Yahoo, mas eu abro a Google. A Google, na primeira página, não me invade. Se eu quiser, eu gosto da Google mesmo, sabe? Se eu quiser notícia, eu vou no noticiário, e aí é opção minha, não tem ninguém me forçando. A única coisa que eu não gosto da Ustream, porque eu não pago, ela deve ser cara. E eu não sei nem como pagar para eles em dólar, né? São esses comerciais idiotas, entende, que você e eu e vocês aí somos obrigados a assistir. Quando assistem, em vez de ouvir pela Rádio Eclusa, vocês vão ouvir aqui na Ustream. E na Ustream você é obrigado a aturar comerciais. E agora eles são tão bonzinhos que eles escrevem ali, tanta gente deve ter reclamado dessa nojeira, que eles escrevem ali: você pode pular esse comercial em 5 segundos. 4, 3, 2, 1. E aquele berreiro, aí quando fica 0, você pode pular isso aqui. Então, viva a democracia, né? Então, sabe, tudo bem, é de graça. Mas atualmente até caixa postal de celular já não é mais de graça. É de graça, mas você tem que ouvir comerciais. Então tudo isso está se tornando aborrecido. A gente recebe então 100 mil vezes, eu dizia, informações por dia do que há um século atrás. Isso tudo deixa todo mundo enlouquecido. Aí, para você não enlouquecer, o que faz o sistema? FM na cabeça. Não tem um restaurante de São Paulo. Tem um restaurante aqui que não tem televisão, mas tem um radinho. Mesmo que a
a dona ou os responsáveis por colocar o radinho alto, coloquem bem baixinho, mas ainda tem um negócio lá. Compre não sei o que e pague em suaves prestações. Se você quiser um novo celular, você vai depois Caramba! E eu ou alguma pessoa sensível, porque existem pessoas sensíveis, e são muitas, só que o negócio virou um complô contra nós, e é para não deixar você pensar. Agora qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, até onde eu estou entendendo, pode alugar um carro, botar um alto-falante em cima e ganhar o seu rico dinheirinho, o seu precioso dinheirinho, fazendo barulho, passando na rua das pessoas, gritando. E talvez eles gritem baixo, porque senão aí a polícia prende mesmo, mas se não, se for baixinho, mas mesmo assim, nheco, 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 tudo isso destinado a uma coisa só, não dar tempo para você pensar, porque se você pensar, não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro, diz aquela música, não posso parar, não. Se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Não posso parar, não. Se eu paro, eu penso, eu choro. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Não posso parar, se eu paro. Sabe? Não tem um local onde eu não veja ou um radinho tocando, nem que chinfrim miserável, mas tem que ter. Porque senão as pessoas, sabe qual é a alegação que eu andei ouvindo muito grande? É porque senão as pessoas reclamam e dizem, não tem música. Aí eu pensei, escuta, faz o seguinte, eu sou psicólogo formado na Universidade de São Paulo, vivi 11 anos na Europa e faz mais ou menos uns 30, 40 anos que eu gravo música, estudei de Camões a Freud, passando por Ronald, sabe? Toca o que é meu, entende? Toca alguma coisa legal. Mas sabe o que é? As pessoas entram aqui, não vai tocar não sei o que lá? Aí nós temos que tocar. Primeiro lugar, não é verdade que vocês têm que tocar. Vocês tocam porque querem puxar o saco das pessoas que vão comprar na sua loja. Eu sei que eu estou sendo meio asno aqui, meio contundente nas minhas palavras, mas é a verdade que eu falo para vocês. O nome desse programa é Em Busca da Verdade. Se você ouve de noite é Em Busca da Verdade, se ouve durante o dia é pausa para meditação, mas de qualquer forma o efeito é o mesmo. Estou faltando com a verdade? Agora é perigoso, né? Quer dizer, falar a verdade é um negócio perigoso. Eu não quero ofender ninguém, mas é a verdade. Vai fazer o quê? Deixa eu ver uma música para encerrar esse papo, que eu gravei com o Xé aqui, mas então para finalizar aquela meditação da criança interior, está a seu dispor, você fala comigo, cobro baratinho, é só me ligar, o datim é 8111-8281, prefixo 014, 014-8111-8281, 8111-8281, o telefone normal é do 14 3641 3914, 3641 3914. E você pode falar comigo sobre Reiki, sobre tarô para crescimento pessoal, que é uma grande oportunidade, entende, de você crescer, de você conhecer a si mesmo melhor. Jesus diz, conhece a ti mesmo. Sócrates diz, conhece a ti mesmo. Gautama Buda diz, conhece a ti mesmo. Giordano Bruno diria, conhece a ti mesmo. Galileu Galilei deve ter pensado nisso. Osho diz isso e eu estou dizendo isso aqui agora. O Viresh, amigo meu, também sabe. E nós fazemos parte de um movimento onde o que interessa é você conhecer a si mesmo. Se você conhecer a si mesmo, não há necessidade de mais nada. Você não precisa saber quando vai morrer. O cara, não, Taza, não quero fazer tarô. Você não vai me dizer, até quero fazer, mas você não vai me dizer quando eu vou morrer. Mas o que é isso? Você ficou louco? Você está dizendo isso, então você está preocupada com isso, não sou eu, não me coloca nessa história, que morrer. A minha filosofia, junto com Osho, Bugsby, Freud, Wilhelm Reich, Viresh e outros, entende? Santosh,
É reverência pela vida. Acontece que vida é um negócio que você não conheceu, vida é um negócio que você não conhece até hoje. Quem tem medo da morte é porque não viveu. Que quem vive em toda a sua plenitude não tem medo de nada. Nada. Tem cautela. Eu não vou colocar a mão no fogo, no fogão, dentro da chapa quente, porque eu sei que vou queimar. Não vou atravessar a rua quando vem um carro, porque tenho medo de ser atropelado. Claro, isso é diferente. Então, muito obrigado por estar aqui comigo. Se você quiser, me ligue. E eu amo vocês. E vamos se falando, né? Não é verdade? Vamos criar um movimento aí. Não precisa nem se falar nada. Vamos criar um movimento aí de crescimento de consciência sem estar conscientizando ninguém. Eu não acredito nesse negócio de eu sair, bater de porta em porta. Posso conscientizar você? Não, não quero. Obrigado. Quanto custa? Ah, é de graça. Ah, então me dá 3. Não, não é por aí. Eu não sou um missionário. Agora, vamos ver se a gente consegue. Coletivamente não existe esclarecimento coletivo. Massas só fazem besteira o tempo todo. Está provado o que aconteceu aí no metrô lá em São Paulo, quebraram tudo. Para isso servem as massas. Você vai no futebol, eu acho genial o futebol. Só que está chegando num ponto, entende? Que é pauleira. Então, vamos ver se a gente cresce em consciência, cada um de nós. Mas se eu tiver uma vela e a sua tiver apagada, eu encosto em você, pimba, não me custou nada. Com uma vela minha, eu posso, diz o Osho, com uma vela minha, eu posso encostar na sua vela apagada de 1 milhão de pessoas, conquanto não tem um vento que apague a minha, senão eu vou ter que usar um isqueiro, né? Isso até tenho. Então, 1 milhão de velas podem ser acesas com uma vela só, e não muito grande que tiver na minha mão ou na sua. E se a sua vela estiver acesa, pronto! Você conhece a si mesmo, entrou num processo irreversível de esclarecimento interior. Você vai conhecer a si próprio, então você sabe de você, e lá dentro, sabe, é como a ponta, o ego, o seu eguinho, é a ponta do iceberg, só a ponta do iceberg, só a ponta do iceberg. Tem 1 bilhão de coisas, entende, que você não conhece a respeito das suas vidas passadas, os seus desejos mais recônditos. Quando você for para o seu canto, entende, bota a mão na consciência, diz, entende, deixa a consciência, não é isso, deixa a sua consciência aflorar, para você cada vez mais saber qual é a sua, que você está afim disso, que você está afim daquilo, que você gosta disso, que você não gosta daquilo, só isso, em nome de Jesus, amém, obrigado. Coming from the Beyond, para encerrar, vindo do além, tá? Me liga aí, ou vamos se falando. tazamusic@gmail.com. Coming from the beyond, staring at life. You look for the sky, great compassion arises when I see people living in hell. Here and now there is danger, but there is bliss, for life is real, great compassion arises. Stairway to heaven, living here and now. When you need His eyes, life is not logical. Life is really real now. Coming from the beyond, staring at life. You look for the sky, great compassion arises when I see people living in hell. Here and now there is danger,
but there is bliss. For life is real, great compassion arises. Stairway to heaven, living here and now. What you need is eyes. Oh yes, life is not logical. Coming from the beyond, staring at life, you look for the sky. Great compassion arises when I see people living in hell, here and now. There is danger, but there is bliss. For life is real, great compassion arises. Stairway to heaven, living here and now. What you need is eyes. Life is not logical. Life is not logical. No. Deva Premal, Deva Premal, eu tenho que falar da Deva Premal. Deva Premal, companheiro do Mitem lá, Deva Premal. Tamasoma